Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando assim, bom, consultoria, estão pensando nutrição, biológico, estão pensando mais investimento, né? Vou gastar mais então, será que é isso? Para ter acesso a esses profissionais, para ter acesso a essa quantidade de informação, vou ter que investir. Mas a soja está R$100, R$105, R$110. Como é que essa conta vai fechar, né? Imagino que a preocupação de vocês hoje é com o custo de produção, é com a lucratividade, além das demandas técnicas que já foram bem apresentadas aqui. Então, não é possível a gente falar de agricultura, a gente falar de soja, milho, a gente falar das culturas, se não tirar o elefante da sala, que é o custo de produção, a lucratividade. Então, está todo mundo falando muito em custo hoje, e a gente vai falar um pouquinho desse assunto aqui. A notícia boa é que, para acessar esses serviços, para acessar esses profissionais, para acessar a máxima, vocês não vão gastar mais dinheiro. E eu vou mostrar aqui como. Pelo contrário, muitas vezes pode reduzir o seu custo de produção. É o que acontece na maioria das vezes. O investimento para ter esse serviço, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é bem menor do que o que ele retorna. Meu nome é Edson, eu sou engenheiro agrônomo, estou na máxima como gestor comercial. A nossa função é ter certeza absoluta que o agricultor conheça detalhadamente o seu custo de produção, garantir que a gente calcule a margem por culturas e garantir que a gente tenha rentabilidade nessas culturas. Falando assim parece bem óbvio, mas foram várias as vezes em que a gente acessou a fazenda, acessou o agricultor e não tinha um custo de produção. Ou pior, às vezes falava assim, não, eu tenho o custo de produção. E aí somava adubo, semente e defensivo. Mas lavoura não faz sem diesel, não faz sem mão de obra, não faz sem arrendamento, não faz sem revisão, sem peças. Então, o custo vai muito além disso. Então, em 15 minutos, a gente vai falar um pouco do nosso trabalho como grupo de compras. Nós somos um pool de compras, um grupo de compras. Nós vamos falar o que ele funciona e quais os resultados, qual é a economia que a gente pode realmente trazer para vocês aqui com dados, inclusive aqui do Tocantins mesmo, certo? Eu não achei um dado oficial aqui do estado do Tocantins, também não quis trazer de algum cliente nem nada, não falar número, mas eu peguei esse quadro aqui do IMEA, eu gosto dele, porque mostra o custo de produção do Mato Grosso. Acho que dificilmente vai ser totalmente descolado de vocês aqui. Nós estamos com um custo somado ali, R$ 3.700 por hectare para fertilizantes, sementes e defensivos, certo? Não vamos entrar no mérito do operacional agora, porque aí realmente ele varia muito. Mas eu acredito que com R$ 3.700 por hectare é a base do investimento do agricultor. Soja de 105 vai dar o quê? 33, 34 sacas por hectare, 32, mais ou menos isso. Isso é o custo de produção geral, certo? O que preocupa aqui? O que preocupa é o quanto ele veio subindo, o quanto ele veio aumentando nos últimos anos, certo? Acho que o que menos subiu ali foi a semente, que saiu de 490 para 500. As sementes, nos últimos anos, não tem força para aumentar o custo de aquisição da semente, muitas vezes porque a qualidade também não acompanhou. Então, não tem como o sementeiro pressionar e aumentar o custo, porque ele não está entregando a mais também, certo? Os fertilizantes, sim, os fertilizantes pesaram demais no custo de produção, vocês sabem bem, tão bem quanto eu, e os insumos também. Então, a gente tem crescimentos aí do custo de fertilizantes de 70%, dos defensivos de 30%, 40% nos últimos anos. Isso está arrancando a nossa rentabilidade. Como é que está a questão dos fertilizantes, que é o assunto mais vívido na nossa mente agora, né? A maioria já está olhando ou já comprou parte dos fertilizantes, cerca de 30%, 35% no estado do Mato Grosso está adquirido. Nas últimas semanas o quadro é esse aqui, ó, só para cima. Só sobe, sobe, sobe. No final do ano passado teve uma oportunidade para o Super Simples, em outubro, novembro ali, caiu um pouquinho, mas aí tem que ter o fit técnico também. Se o Super Simples não resolve para a sua fazenda, nada adianta ele cair o preço. Mas, no geral, é isso aqui. Tanto os formulados quanto as matérias-primas estão subindo e pressionando mais o custo de produção. Então, esse é o cenário. A gente tem uma volatilidade de preços muito elevada, dos insumos, do câmbio, muitas situações que estão aquém do nosso controle. Então, às vezes, a gente fala, poxa, mas a soja agora desabou, mas o preço está muito baixo. Claro, desabou mesmo, mas isso está totalmente fora do nosso controle. O objetivo aqui não é focar nisso, o objetivo aqui não é ficar esperando um preço de voltar a 150 a soja. Não está no nosso controle.
Um político qualquer resolve editar uma nota qualquer no Twitter, pronto, ferrou com o Petax, ferrou com o Cebolt, e a gente está alheio disso. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Então, nós vamos focar naquela parte que nós podemos fazer alguma coisa, né? A margem por hectare está super apertada. Quando eu comecei aqui o trabalho, era difícil falar desse assunto. O agricultor não queria ouvir. Claro, soja estava R$200, ninguém fazia conta. Nem precisava somar muito. Estava R$200, eu sabia que eu ia ganhar dinheiro de qualquer jeito, R$180. Mas o cenário mudou, e mudou muito nos últimos tempos, né? Então, por isso esse assunto está tão em voga agora, né? Compras fracionadas, menor poder de compra, tudo isso tem tirado margem do agricultor. Decisão em cima da hora, eu sei que é uma decisão difícil também, a decisão de compra, né? Fico imaginando a cabeça do agricultor, ele lá sozinho, talvez sem acesso, comprando sozinho, ele fica imaginando, e agora? Será que é a hora? Com quem eu converso? Vou falar com meu vizinho? Vou falar com o vendedor? Vou falar com aquele meu ex-colega lá da faculdade? E fica tentando juntar alguma informação para acertar o momento de compra, que a gente sabe que pesa também no custo, certo? Então, esse é o cenário, né? De novo, nós não podemos ficar esperando o cenário mudar a nosso favor. Infelizmente, a gente não vai mudar o cenário dos fertilizantes. No curto prazo, não tem nenhuma sinalização de uma mudança significativa, não tem nenhuma sinalização que o potássio vai desabar, que o fósforo vai desabar, pelo contrário. Nos últimos meses, aí, o ácido sulfúrico disparou, o enxofre foi junto, disparou, mais que dobrou, e aí é óbvio, os fosfatados vão junto também. Então, a gente não tem o que fazer nesse sentido. Quanto a isso, a gente não tem. Então, nós temos que fazer outros trabalhos, que é aumentar a produtividade e reduzir os custos aonde a gente puder, com as ferramentas que uma delas a Júlia apresentou aqui, né? E nisso, nós nos juntamos, nos reunimos em torno de um grupo de compras, para nos fortalecer, para melhorar o nosso poder de barganha. Não é uma novidade, vocês já sabem que existe a prática dos grupos de compra, e isso é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje para manejar o custo de produção. Uma negociação muito mais estruturada, com muito mais informação, sem surpresa, algo pensado mesmo, planejado. Então, isso nasce dentro de uma estação de pesquisa, como vocês viram hoje. Não tem, vai comprar determinado produto. Por quê? Por que vai comprar esse produto aqui? A gente cotou aqui, a aplicação custa $19, 17. Quanto que isso reflete lá no campo? Eu fico imaginando o agricultor tomando essa decisão sozinho. Deve ser difícil. Ele olha, vou investir R$19 por hectare $19 por hectare, mais de R$100 nessa aplicação. Quanto isso volta mesmo para o meu bolso? Mas eu cotei outro aqui que custa 16. Mas me falaram que o melhor é esse aqui de 21. Como decide isso sozinho? Deve ser difícil. Então, reunir essas informações técnicas e reunir com outros agricultores parece uma boa estratégia para a gente tomar essa decisão, né? Então, acessar a indústria virou uma das melhores formas de fazer isso, de reduzir esse custo de forma direta. Ter previsibilidade, falei agora há pouco da questão das sementes aqui, a maioria das sementes que a gente compra, quase todas já são com contratos, né? Nos últimos anos virou um dos pontos mais importantes para o grupo de compras. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem, mas as populações, no geral, vieram baixando. Maioria das variedades, nas regiões que a gente atua, são 12 sementes por metro, 9, 14, isso baixou muito. Hoje, cada semente, literalmente, vale muito mais do que valia há pouco tempo atrás. O nível de tecnologia que tem ali, os royalties que tem ali, e vai aumentar. Acabou de ser lançada a soja lá da BASF com resistência a nematóides. Imagina quanto vai custar isso, o maior problema do Mato Grosso. Se isso resolver mesmo, vai custar uma nota preta. Como é que a gente vai continuar comprando isso no quilo ou no bag? E aí faz aquele pedidinho. Aquele pedidinho é papel de pão. Sabe muito bem que aquilo não vale nada na frente de um juiz. A gente precisar executar aquilo, não vale nada. Então, a gente precisa formalizar, ter os contratos, ter as garantias. Não só selecionar pela forma que eu confio ou eu acho no fornecedor. Funciona até a página B, mas depois que dá um probleminha, a gente vai precisar de documento para resolver isso. Então, isso também é uma das nossas funções. A Júlia apresentou aqui, faz parte da nossa equipe, um dos grandes diferenciais que eu gosto de falar e apresentar, e acredito, da nossa equipe, é essa diversidade de regiões. Então, um dos pontos fortes do nosso grupo de compras é a gente toma preço lá no Mato Grosso, onde eu estou, a gente toma preço em Rondônia, a gente toma preço no Maranhão,
com o Fernando, aqui no Tocantins. Então, a gente tem uma capacidade de aproveitar o melhor de cada região. Eu moro em Campos de Júlio, lá no Mato Grosso. O município tem 8 mil habitantes, 9 mil habitantes. Eles perguntam, você não vai mudar daqui? Eu falo, mas nem a pau. Eu estou aqui do lado do Sapezal, onde nasceu a Mage, nasceu a Bom Futuro, nasceu o Schaeffer. Aqui forma o preço dos insumos no Brasil. Forma o preço de máquina no Brasil aqui. Aqui eles vêm negociar 600 mil hectares, 400 mil hectares, 200 mil hectares. É um dos melhores lugares para tomar preço. Então é super legal isso. O Maranhão também tem muito grupo de compra, tem precificação muito boa no Maranhão, bem legal tomar preço em Balsas, tem um bom parâmetro de comparação, né? Então essa diversidade de regiões também trouxe para nós um bom poder de negociação, né? Então essa recomendação, ela nasce, de novo, na estação de pesquisa, passa pela mão dos consultores e só chega aqui no grupo de compra, só chega para a gente comprar depois que a gente tem certeza dos porquês, dos motivos. E a gente questiona também, é bem legal perguntar para o consultor, Otávio, por que você está recomendando isso aí? Cara, mas se tivesse esse outro aqui, será que que muda? Muda o preço aqui, mas o resultado muda quanto? Então é bem bacana essas discussões que a gente pode ter lá, né? A estrutura, rapidamente, para vocês aqui, é simples. Então, primeiro, cadastrar as culturas, as áreas, gerar as demandas, o que a gente vai negociar, quais são os produtos que tem interesse, que tem fit para a gente, certo? Vem as rodadas com os fornecedores e a gente começa as comparações, sempre com base em pesquisa agronômica. Depois, os fechamentos e a combinação da logística, da entrega e acompanhar isso aqui, dar suporte até o final, até a entrega, o pagamento lá. Ah, então eu mando uma lista de insumos para vocês e vocês entregam lá na minha fazenda? Claro que não. O agricultor precisa acompanhar isso aqui, ele precisa ser ativo nesse processo aqui, ele precisa entender. Recomendou o produto A. Se a gente for mudar, a gente vai ter que chamar, a gente vai ter que fazer uma nova rodada, a gente vai ter que sentar com o agricultor, explicar os motivos e ter uma autorização. Não tem uma compra sem autorização por escrito, não tem uma compra sem o agricultor carimbar ali embaixo. É parte da nossa segurança, certo? Então, quais são os grandes diferenciais então, do nosso grupo? Nós temos grupos que são só compradores, tem pool de compra que é só compra. Você manda a sua lista lá, eu quero Fipronil, vai comprar Fipronil. Aí o outro pediu 20 litros de Dermacor, compra 20 litros de Dermacor. O outro não quer inseticida, não. Que o poder de compra está em padronizar o máximo possível, nem todas as fazendas podem ser padronizadas, certo? Com base em pesquisa para a gente poder barganhar. E o legal da estação de pesquisa, como vocês viram a estação de pesquisa ali, rodaram, conheceram uma estação de pesquisa, o fornecedor também acessa. Então, muitas vezes, a BASF, a Syngenta, está lá dentro da estação de pesquisa. Eles também veem esse resultado. Então, eles sabem que não podem inventar um resultado. Meu produto controla anomalia. Aonde? Porque lá na estação de pesquisa não controlou, não. De onde você tirou essa ideia aí? Vamos lá ver. Vamos lá acompanhar dentro da estação de pesquisa. Certo? Caso real, vou trazer o número aqui para vocês irem pensando. Isso aqui é um caso do Tocantins. Aqui nós estamos comparando o custo de produção do agricultor comprando sozinho, comprando isolado, versus comprando com a gente, comprando lá dentro do grupo de compras. É óbvio que isso aqui é olhando para o retrovisor, né? O agricultor tinha ido lá, feito as compras dele, feito os pedidos dele, depois entrou no grupo e a gente fez essa comparação aqui. Aqui é um agricultor que estava comprando de um revendedor, estava comprando sozinho, estava comprando daquele mais antigo, meu amigo, e isso custa caro, meus amigos. Isso aqui custa R$450 por hectare. E eu vou avisar, vocês não perguntaram, mas o serviço da nossa consultoria custa muito menos que isso. Para esse agricultor aqui, contratar a consultoria dá lucro. Se não mudar mais nada, esperamos que mude, né? Que produza muito mais. Só contratar dá lucro aqui. Só pela redução de custo. Então, não se preocupem com o desembolso, certo? Uma das reuniões mais bacanas que a gente tem com o agricultor é a safrinha, é a segunda safra. Por quê? Na primeira safra é soja, não tem o que fazer, não é verdade? Todo mundo planta soja. Raríssimas exceções para ter um pouquinho de milho aqui no Maranhão, no Piauí, alguma coisa assim. Mas na grande maioria das vezes a gente já sabe que vai plantar soja. E aí tem que tentar encaixar o custo de produção ali o máximo que der para ganhar dinheiro com a soja. Mas na safrinha não. Na safrinha a gente tem uma diversidade maior, principalmente no Tocantins, no Maranhão. Claro que no Mato Grosso já cai um pouco mais para o milho mesmo, dependendo das regiões de altitude, né? Então, essa aqui é uma reunião muito boa, porque aqui a gente coloca o máximo de informação que a gente tem. Aqui a gente tem que criar o planejamento por cultura, para cada cultura, e vai mudar.
Aqui a gente tem que calcular o custo de cada cultura, e vai mudar. Aqui a gente tem que ter uma boa previsão de quanto vai colher. De que adianta eu dizer para o agricultor, planta gergelim que colhe tanto? Eu preciso saber quanto colhe na lavoura dele, na fazenda dele. Como é que ele vai fazer esse investimento? Não conhece gergelim, nunca nem plantou na vida, nunca plantou mungo preto. Então, aqui tem todo o respaldo técnico até chegar nesse número. E aí, coloca o preço de venda e a gente calcula a lucratividade. De novo, falando certa vez com um agricultor numa reunião, ele falou assim, eu nunca fiz uma reunião dessa, porque o meu vizinho não me conta. Se eu perguntar para o vendedor, ele vai mentir para mim. Eu não tenho condição de fazer sozinho. Pô, é super legal isso daqui, poder fazer esse tipo de reunião. E a gente tem duas análises bem bacanas aqui. A gente pode olhar pela rentabilidade em reais por hectare, quanto de dinheiro eu ganho. Ah, eu vou plantar então o mungo preto, porque eu estou ganhando R$ 2.300 por hectare. Mas eu posso fazer também aqui uma análise de retorno sobre o investimento. Vamos imaginar que o agricultor não tinha tanto recurso. Vamos imaginar, eu não tenho R$ 4.500 por hectare para investir no milho. Não consegui essa grana, o banco não liberou, sei lá o que aconteceu, não tenho crédito aqui, o juro está muito elevado para o custeio. Então, eu posso pensar também em termos de rentabilidade. Então, veja como a gente tem condições de adaptar isso para cada fazenda, para cada agricultor. Então, isso aqui realmente é um trabalho muito legal que a gente faz. Isso aqui a gente faz por cultura, isso aqui a gente pode fazer por safra, posso fazer por segmento. Na primeira aplicação de fungicida, o que a gente quer fazer? A gente pode calcular isso. Veja, não tem achismo, não tem uma opinião. Eu posso calcular. Se trocar esse por esse, quanto impacta, quanto retorna. Se trocar esse por esse, quanto impacta, quanto retorna. E vai criando os cenários dentro da fazenda. Posso fazer por talhões, posso fazer por variedade de soja, posso fazer por setor. Tem fazenda que tem setor, né? Setor A, B, C, azul, verde, amarelo, mas fertilidade mais elevada, mais alto, mais areia, menos areia, enfim, tudo isso aqui a gente pode fazer. Então, o meu recado final para vocês, porque eu estou concluindo aqui, é, de novo, deve ser ruim fazer isso sozinho, deve ser difícil fazer isso sem a quantidade de informação certa, e deve ser difícil baixar um Excel lá do IMEA e tentar fazer isso sem conferir esses dados. O nosso objetivo é fazer isso de forma prática, é fazer isso de acordo com o que rola na lavoura mesmo. De que adianta eu dizer assim para vocês? Não, que deu mais dinheiro aqui é plantar feijão aqui na safrinha. Pô, Edson, mas aqui não tem comprador, cara. Nem compra isso daí. Então, é uma informação que não funciona, que não rola. Isso aqui é informação prática de campo. Então, podem contar conosco para reduzir o custo de produção com segurança, sem cortar produto. É só aumentando melhorando as nossas negociações em grupo, aumentar a nossa margem, certo? Estou aqui para o resto do dia, vocês podem nos procurar, fica à vontade, e agora o Marcos vai continuar aqui e finalizar. Marcão, sua vez. Obrigado, até mais.